Willy's Wonderland, ou FNAF de Chernobyl, conta a história de um homem de meia-idade mudo e também mal encarado que precisa passar a noite em um parque de diversões repleto de animatrônicos possuídos pelo Coisa Ruim e que a propósito estão loucos para devorá-lo a todo custo. Porém, os animatrônicos que se cuidem, já que o herói calado, interpretado por Nicolas Cage, é uma presa muito maior do que eles conseguem carregar. Este longa-metragem é claramente inspirado, para não dizer plagiado, do clássico jogo de horror FNAF, que dispensa apresentações, né galera? Mas sendo cópia ou não, Willy's Wonderland é bom ou uma porcaria? Este é um filme que de maneira nenhuma deve ser levado a sério. E sim, ele presta grande homenagem ao jogo referência e é uma grande sátira aos filmes de terror e também aos filmes de ação brucutu, principalmente nessa parte, o que é um absurdo. É como se colocassem o Rambo pra brigar com o Chuck. E turma, esse é um filme de gênero terror e comédia. Levando essa informação em consideração, Willy's Wonderland é um filme muito bom e vai garantir muitas risadas. Se você gosta de filme de terror com humor negro, podem assistir que vocês não vão se arrepender. E galera, vem comigo, porque eu vou resumir e reagir a todo o caos que é esse filme. Só sei que vamos dar muita risada dessa trecheira da boa. Willy's Wonderland começa com um show da banda de animatronics, mas então o casal começa a ser perseguido por alguma coisa. O homem é arrastado enquanto a mulher tenta fugir, mas então ouvimos gritos dela sendo capturada. Em seguida a cena corta para Nicolas Cage, dirigindo seu possante envenenado pela estrada até que seu Camaro cai numa armadilha e fura os pneus. Ele toma uma serva e espera o guincho. Uma jovem é presa antes que aprontasse alguma. Ela é levada pela oficial que a prende em sua casa e diz que vai soltá-la amanhã de manhã. Essa cena é um pouco suspeita, né? Mas vamos continuar. Chegando na oficina, Cage não tem grana para pagar o conserto e não aceita um cartão de crédito ou débito. Então ele faz um acordo de trabalhar de faxineiro no mundo mágico de Willy para poder pagar aí a sua dívida. Tex, o dono do parque, apresenta seus animatrônicos: o jacaré Art, a sereia Sarah, o camaleão Kemi, o gorila Gus, o Naninha, o avestruz Ozzy e Tito, a tartaruga, entre outros ali que estão escondidos. A propósito, com quais desses você gostaria de passar a noite? Comenta aqui embaixo. Tex conta que após algumas crianças, entre aspas, endiabradas se machucarem com os animatrônicos, o sindicato fechou o parque. Galera, o protagonista calado nem imagina o que lhe espera. Um grupo de jovens, provavelmente da igreja, resgata a jovem que estava presa. Eles pegam a garota e vão até o mundo mágico fazer o que é certo, segundo eles. Será que eles vão pregar para o nosso mestre Nick? Zoeira, gente, esses jovens aí são marginais do bem. Enquanto isso, o senhor Nick, que nesse filme não tem nome, dá pra acreditar nisso? Ele é acreditado como o faxineiro, tá lá fazendo altas faxinas, enquanto os animatrônicos estão tudo ali lambendo os beiços de vontade de dar uma mordidinha aí no bumbum do Cage. Nicolas faz uma pausa e toma outra serva e continua a limpeza. E os bonecos como? Cheio de fome. E claro, né, o nosso faxineiro que não é bobo já tá suspeitando de algo. E Ozzy aos poucos se aproxima dele. O monstro vai pra cima de Nick e corta seu rosto, que deixa o cara furioso. Ele corta uma vassoura no meio e empala o boneco repetidamente, espalhando ketchup ali pra todo lado. Já deu pra entender que Nick não tá preso com os bonecos, mas os bonecos que estão presos ali com ele. O faxineiro ensaca o Chico Tripa e faz mais uma pausa para tomar outra gelada. E então ele volta para a faxina.
Ele tá de olho em um jogo de pinball, mano. Ele começa a limpar o brinquedo louco pra jogar. Depois ele vai lavar o banheiro. Altas faxinas rolando, fica tudo limpinho, mas então os bonecos do capeta começam a cantar. Nick desliga a energia e cala a boca dos bonecos. Voltando a limpar o banheiro, o faxineiro é atacado por Gus, o gorila. Mas Nick sai no soco com ele. O gorila arremessa Nick para longe, mas ele pega um desentupidor e volta pra briga e ainda arrebenta a cara do gorila no vaso sanitário. E foi molho de tomate especial pra todo lado. E bote do vermelhão, não me desmonetiza fazendo um favor, isso aqui é só um boneco robô endemoniado que quebrou e vazou molho de tomate, só isso. E após ensacar mais uma criatura dos infernos, Nick encara ali o boneco do Willy. Mas seu alarme avisa que tá na hora de outra pausa para mais uma loura gelada. É Dolly que ele tá bebendo, viu, turma? Falando nisso, já pensou um filme de horror brasileiro com o boneco do Dolinho, mano? Seria da hora, hein? Os jovens marginais do bem chegam ao parque e espalham gasolina por todo lugar. Mas antes de tacarem fogo em tudo, eles tentam avisar Nick para sair de lá. Mas o cara nem dá bola. Ele apenas continua sua faxina. Os jovens então são obrigados a entrar no parque para convencer Nick a sair de lá. Os animatrônicos, percebendo a invasão, se preparam para o banquete. Art, o jacaré, encontra Liv se arrastando na saída de ar e quase devora a garota. Pô, fica difícil torcer para vocês, animatrônicos. E aí, galera, outra garota acabou se encontrando com a Sininho da Deep Web e ela dá um baita susto na jovem. Mas, por sua sorte, Nick aparece e afasta a boneca. Ela aproveita e pede para eles irem embora, mas o faxineiro não tá nem aí, ele só quer terminar a faxina. Os jovens reunidos estavam discutindo lá em cima no teto, que acabou cedendo, colocando todos eles definitivamente dentro do parque. E mais uma vez encontram Nick, mas o cara realmente não tá nem aí. Liv então explica ao faxineiro que ele tá numa armadilha. Ele tá lá para ser devorado pelos bonecos em um tipo de sacrifício humano. Esse ritual macabro existe há mais de 20 anos e os adultos da cidade sabem e não fazem nada para mudar isso. Pelo contrário, todo ano eles se reúnem para enganar algum otário para ser comida de monstro. Liv também explica que o parque era de propriedade de Jerry Robert Willy, um cruel psicopata e assassino em série. Ele tinha um círculo de amigos psicopatas que frequentava seu parque e faziam todo tipo de atrocidades possíveis sem que ninguém desconfiasse. Inclusive, Jerry se fantasiava de Willy, a doninha, e matava várias famílias. Quando finalmente foram descobertos pela polícia, antes de serem presos, eles fizeram um ritual satânico de suicídio e suas almas e mentes entraram nos corpos dos animatrônicos. 10 anos depois, o parque abriu com um novo dono, Tex, e os ataques e mortes voltaram a acontecer. Por isso que o parque foi fechado. Mas Tex e os outros moradores da cidade também fizeram um pacto satânico em troca de alguma coisa. Tudo o que eles precisam fazer é alimentar os bonecos uma vez ao ano. E aí 2 dos jovens marginais se separam do bando para praticar atos libidinosos. Ah não. Merecem ou não merecem morrer umas pragas dessa? Os monstros nem devia comer eles merecem presas melhores para devorar. Sai fora, mano. Tudo menos marginais. Os bonecos em grupo mais uma vez dão as caras e fazem um show especial para os marginais. E aí um animatrônico aparece atrás de um deles e o empala com uma espada. Os jovens apavorados fogem cada um para um lado e os monstros aproveitam para fazer a festa. Parabéns, é uma excelente ideia se dividirem. Enquanto isso, o que vocês acham que o Nick está fazendo? É isso mesmo. Os jovens libidinosos são atacados pelo jacaré. Já virei fã dele. Ele mandou um deles pro Vasco, mas a libidinosa consegue fugir. E o nosso faxineiro tá lá de boa jogando pinball, quem diria? Enquanto a galera que entrou lá só pra salvar ele tá sendo perseguida e devorada pelos bonecos. E então mais um foi de arrasta pra cima. Apavorado, um dos jovens liga pra polícia pedindo ajuda, mas a xerife não tá nem aí. Porém, quando descobre que a neta tá lá no parque, ela vai ajudá-los. Nick, ao ver que Liv ia de base, acaba destruindo o outro boneco na maior das brutalidades. E ainda olha sério pra Liv. Ele estava querendo dizer pra ela que eu não preciso da ajuda de vocês.
o faxineiro finalmente encontra com o jacaré e parte sua mandíbula ao meio. Menos um monstro pro parque e menos um psicopata na Terra. Um dos jovens escondidos no fliperama é enganado por uma boneca, o moleque imbecil, e saca só o que vai acontecer. Liv chega ali no fliperama com o faxineiro, e quando ele ia pra cima da Barbie do Satanás, o alarme dele toca, então ele simplesmente dá um canivete pra Liv e vai lá tomar o dolinho dele. É palhaçada isso. A jovem sai no braço com a Barbie até acabar a pausa do cara, e então ele volta para matar o boneco. E aí temos uma cena interessante, onde a xerife e o policial estão indo para o parque, e ela conta a versão dela da história. Ela conta que os moradores tentaram destruir o parque, mas todos que chegavam perto morriam. Então os bonecos saíram do parque e começaram a matar várias pessoas também nas ruas. Foi aí que fizeram um acordo com os bonecos para deixá-los em paz em troca dos sacrifícios. Mesmo assim não se justifica, né? Os policiais finalmente chegam ao parque e algemam Nick, e ainda pedem desculpas ao Willy, e dizem que eles não têm nada a ver com isso. Liv avisa que todos os jovens morreram, e então vão embora e deixam Nick lá algemado. Os bonecos então cercam o cara, e na viatura Liv tenta convencer o Gambé a fazer a coisa certa, mas um dos animatrônicos que fugiu do parque aparece de surpresa e mata o policial. Já Nick enfrenta os ursinhos carinhosos mesmo algemado. Ele mata Sininho com as pernas, se liberta das algemas e quebra o pescoço da Barbie, ficando ele contra o Willy. Só que o Willy não move um dedo sequer. Então Nick vai lá e termina toda a faxina no parque. Com tudo limpinho e organizado, Nick começa a tomar todos os dolly que encontra ao mesmo tempo que joga seu pinball e dança loucamente ali. Tá num break frenético. O alarme toca e ele volta ao trabalho. E então a xerife aparece de repente e aponta a espingarda para ele e chama o Willy para matá-lo. E não é que o Doninho aparece mesmo? Ele dá uma mega patada na xerife e rasga ela ao meio. E logo em seguida cai no braço violentamente com o faxineiro. O prota mudo dessa vez apanha pra valer. Mas então ele levanta e improvisa umas armas e volta pra briga com o boneco psicopata. Agora é a vez de Nick dar a maior surra em Willy, que toma ali um tremendo de um brutality. 20 anos de terror caiu por terra em apenas uma noite, graças ao herói calado. Tex e o mecânico se encontram com Nick e eles não estão acreditando que o cara tá vivo. O cara pega a chave do seu carro e vai embora com Liv do seu poçante envenenado. Mano, o que foi isso? Já Tex e o mecânico têm um encontro romântico com a Sininho que sobreviveu ao aterrorizante e mortal herói calado. Esse filme é meio doido, né?